Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Paula. O tema de hoje vai ser o corpo antes e depois da gravidez. Tá começando mais um rolê de mãe. Bom, você que tá aí me assistindo, que já tá curtindo esse rolê de mãe há um tempo, vamos conversar sério aqui. Primeiro, Brasil ganhou! Uhul! Temos jogo na segunda-feira, por isso que eu tô aqui devidamente uniformizada com a minha camisa da sorte. Mas enfim, morreu esse assunto. Vamos falar do assunto de hoje do rolê de mãe. Esse assunto do corpo antes e depois da gravidez, eu acho que é um assunto que é uma curiosidade de muitas pessoas. Foi um assunto que chegou até mim pelo Instagram, a pessoa falou, por favor, fala disso e tal. Eu não costumo falar muito de antes e depois no Instagram, nas redes sociais, porque eu acho que a abordagem dessa forma não é uma abordagem muito bacana. Não é uma abordagem muito bacana para mulher, né? Porque assim, a gente já tá no antes e depois colocando uma carga gigantesca em cima da gente. O assunto do corpo sempre foi um assunto delicado para mim. Eu sempre fui muito magra na minha adolescência, e aí eu vim morar em Brasília sozinha, e aí eu dei uma engordada, emagreci. Então eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o corpo. E assim, hoje olhando pra trás, eu percebo que não era uma preocupação saudável. Obviamente, enfim, não tem nada de doença, de nada, mas assim, criticamente falando, não era uma relação muito saudável com o meu corpo, né? Eu sempre fiz muito esporte, sempre fiz muita atividade física, eu corro muito, eu tava treinando pra uma maratona antes de engravidar, então assim, a rotina com o corpo, o precisar do corpo é muito presente na minha vida, né? E assim, quando a gente faz atividade física, a gente acaba que sabe que quanto melhor a gente comer, melhor a gente, enfim, tiver preparado, melhor vai ser o nosso rendimento. E aí isso, obviamente, cria uma cobrança muito grande. Então, assim, antes de engravidar, eu tinha uma cobrança muito grande com o meu corpo, muito grande mesmo. Já fui uma daquelas pessoas que falava pra comer sem culpa, que tinha esse discurso um pouco é, perfeccionista e um pouco cruel com as mulheres, sabe? Eu tinha uma relação cruel com o meu corpo. É uma relação em que eu não olhava para as coisas boas do meu corpo, eu sempre só olhava para as coisas ruins. E isso foi se transformando ao longo da gravidez. Isso foi uma coisa muito engraçada, porque a gravidez, ela eu não gosto da palavra deforma, porque eu não acho que ela deforma o seu corpo, né? Tudo nessa vida é reversível, né? Eu acho, em termos de corpo, em termos estéticos falando, estou falando aqui de estética. É, mas assim, eu acho que a gravidez ela muda o seu corpo por inteiro, né? Os órgãos ficam mais pesados, mais espaçados, você aumenta o fluxo sanguíneo, a placenta, tudo isso pesa. Assim, eu acho que, tipo, nos primeiros dias, depois que eu tive a Sofia, assim, nos 3 primeiros dias, 4, eu perdi 10 quilos. Sabe? Tipo, só de placenta, bebê, líquido amniótico, fluxo sanguíneo e tal. Mas por que eu não gosto de falar em quilos, em peso da balança? Apesar de ainda ser uma pessoa que me preocupa com isso. Eu lido com a balança de uma forma que eu não gosto, que eu ainda tô trabalhando em mim. Mas eu não gosto de falar de antes e depois, menos tantos quilos, engordei tantos quilos na gravidez, porque, de novo, eu acho que isso é uma abordagem sacana com a mulher, sabe? Assim, por que a gente tem essa cobrança tão exacerbada do nosso corpo? Por que as pessoas, assim que uma recém-parida sai da maternidade, o povo quer que ela bote cinta, quer saber quanto que já emagreceu? Pessoas vibrando na internet porque, 10 dias de bebê já emagreceram tanto. Gente, acho que o caminho não é esse, sabe? Eu acho que, assim, quando você engravida e o antes e o depois do seu corpo, talvez você tenha que usar esse momento para repensar a sua relação com o seu corpo, que foi o que eu fiz antes de uma relação extremamente pesada com o meu corpo na gravidez. Apesar de todas as transformações, essa relação começou a ser uma relação de um pouco menos de cobrança e de mais respeito e admiração pela força que o corpo da mulher tem. E no pós-parto, eu tentei, assim, de todo o meu coração, eu tentei, assim, realmente levar esse pós-parto com serenidade, com calma, com paciência, entendendo que se o meu corpo demorou 9 meses para gerar uma criança,
Por que que ele teria que, de uma hora pra outra, voltar ao shape anterior? Sabe? Isso é muito difícil. A gente fica com pele em excesso, fica. Acontece de ter estria, de ter celulite, é normal. Eu acho que assim, quanto mais você se cobra dessa questão estética, mais o seu olhar vai estar voltado pra isso, sabe? E aí você realmente só vai ver as coisas ruins do seu corpo. Quando na verdade a gente tem tantas coisas positivas. Então acho que eu posso dizer que o meu maior depois da gravidez foi conseguir me olhar no espelho e buscar uma autoaceitação corporal, sabe? Olhar pro espelho e falar, gente, tá, eu quero ter amor próprio, eu quero amar meu corpo, sabe? Poxa, ele gerou minha filha. Isso é muito foda, cara, isso é muito foda, entendeu? Então, assim, hoje eu me olho no espelho e eu busco fazer um exercício diário de caramba. Ao invés de olhar e falar, putz, meu quadril ainda tá largo, putz, minha barriga ainda tá flácida, putz, ainda tô com a linha negra. Olhar pro meu corpo e falar, caramba, olha, sabe, o quanto meu corpo já passou nos últimos meses e quanto ele evoluiu. Porque hoje eu sinto que eu tenho uma resistência corporal pra correr e tal, diferente da que eu tinha um ano atrás. Entendeu? E isso tudo também começa aqui, cara, começa na cabeça. Então eu acho que quando a gente fala antes e depois da gravidez em relação ao corpo, eu sei que as pessoas sempre vão levar pro lado estético, mas eu acho que não deveria ser. Eu acho que deveria ser exatamente a sua chance de fazer as pazes com o seu corpo. Isso é o que eu tenho tentado fazer. Não é fácil, como eu falei pra vocês, eu sempre tive esse assunto do corpo sempre foi delicado pra mim, porque sempre foi um assunto em que eu colocava muita carga, muita cobrança. Eu sei que a nossa sociedade não é uma sociedade que alivia as mulheres nesse sentido. Se durante a gravidez eu escrevi muito sobre isso, e uma das coisas que eu escrevi foi no Instagram foi quando que a gente começou a se odiar tanto, sabe? Quando que a gente começou a olhar pro nosso corpo e falar que isso não tá legal? Quem foi que colocou isso na nossa cabeça, sabe? Eu sei que a internet tem um papel fundamental nisso, pro bem e pro mal, porque acho que tem muitos Instagrams hoje que falam da beleza real, de você realmente trabalhar o amor próprio, mas também tem muita influenciadora que fala sobre comer com culpa, ai, que vou cuspir a comida porque tem que ir pra academia, essas coisas totalmente erradas e bizarras. E a minha relação com o corpo começou a mudar exatamente no momento em que eu parei e refleti, caramba, a relação que eu tenho com o meu corpo não é a relação que eu quero que a Sofia tenha com o corpo dela. Se eu me olhar no espelho e a Sofia pequenininha estiver me vendo falar essas coisas pra mim mesma, me olhando no espelho, é isso que ela vai absorver. E não é isso que eu quero pra ela, entendeu? Então, assim, a minha relação com o meu corpo começou a mudar a partir do momento que eu pensei o que eu quero pra minha filha. E isso me levou a um processo totalmente novo de descobertas. Está sendo muito bacana. Espero que esse vídeo sirva para incentivar vocês a realmente irem pro espelho agora, se olharem verdadeiramente, parar e se olhar, sabe? E pontuar. Nem que isso tenha que ser um exercício diário. Se olhar no espelho e pontuar 3 coisas maravilhosas que o seu corpo tem pra te dar, te oferecer, né? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha esse material com uma amiga, com alguém que tá precisando escutar isso, tá bom? Um beijo grande, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!